né, a falar sobre simetrias. Né? Nosso critério fundamental para a definição de uma simetria, pelo menos no nível que a gente está trabalhando, que é essencialmente um nível de teoria clássica de campos. Né? Então, nesse nível, o que para nós vai ser uma simetria é uma operação que deixa a ação invariante. Certo? Então, se eu tenho uma operação que deixa a ação invariante, isso para mim vai ser definido como uma simetria. A ação pode ficar invariante por vários motivos, né? Ou porque a lagrangiana é invariante, ou porque a ação como um todo é invariante. Né? A ação envolve uma integração sobre as variáveis espaço-temporais, e você pode imaginar que a coisa é um pouco mais complicada quando você trabalha essa integração sobre as variáveis espaço-temporais. Né? Quer dizer, quando você tem simetrias que envolvem os pontos do seu espaço-tempo. Então a gente separou as simetrias em dois tipos, as simetrias internas e as simetrias espaço-temporais. Né? E as simetrias internas a gente abordou primeiro, e a gente foi capaz de mostrar que quando a gente tem uma simetria, um conjunto de simetrias que deixa a lagrangiana invariante, sem envolver mudanças no espaço-tempo, né? Apenas envolvendo mudanças nos campos, né? Você tem como consequência da existência dessa simetria a conservação de tantas quantidades quanto são os parâmetros que caracterizam essa simetria. Aí nós estamos falando de simetrias contínuas, né? Simetrias como a simetria de Lie que a gente viu anteriormente, etc. E tal. Então, a gente foi capaz de mostrar que, no caso de uma simetria espaço-temporal, né, a gente tinha essa lei de conservação, essa conservação covariante, a partir dessa quantidade aqui, a gente definia uma certa corrente JB, que era covariantemente conservada no mesmo sentido que a equação de continuidade que funcionava. Né? Isso para simetrias internas. Você não tinha variação nos pontos do espaço-tempo, mas você tinha variação na forma funcional dos campos. E quando a gente tinha uma variação nas duas coisas, nos pontos do espaço-tempo e na forma funcional dos campos, né, a gente obtinha, a gente mostrou isso na última vez, a gente obtinha essa outra lei de conservação. Que era a seguinte, né? Olhar para essa lei de conservação que está aqui, para essa quantidade que está se conservando agora, você vê que essencialmente você tem um termo a mais que envolve justamente a variação espaço-temporal. Tá certo? Esse primeiro termo aqui é a mesma coisa que esse. E esse φ e C, né,
é uma solução das equações de movimento. Ou seja, essas correntes, né, que são conservadas aqui, são conservadas em função das equações de movimento. Você tem que usar as equações de movimento para mostrar essas leis de conservação. Certo? Então, a gente tem essas consequências, né, o conjunto, né, dessas coisas. Então, aqui foi o que nós batizamos, né, na vez anterior, de teorema de Noether, né, que associava, nessa forma que eu escrevi, não está muito evidente, né, mas a gente pode imaginar que a questão das N quantidades conservadas, né, ela vai aparecer mais explícita quando eu escrever explicitamente quem é o delta φ e quem é o delta x. Então, nos exemplos que a gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar isso. Né? Então, a gente vai ver se a simetria é caracterizada por R parâmetros, eu tenho precisamente R correntes covariantemente conservadas e, portanto, R cargas constantes do tempo, certo? Integral da componente J0 da corrente, certo? A linha de baixo, a gente também define uma corrente e um viral passando. Sim, a gente também define uma corrente ou várias correntes, né? Define sim. Então, iguais sim. Aqui eu não escrevi, eu escrevi J-mi genericamente, porque mi é o índice livre. Sim. Mas, por exemplo, se você tiver um delta φ C, que seja epsilon A, x A, J, certo? Com esse epsilon lá constante, né? Você vai poder tirar ele dessa lei de conservação aqui e as coisas que vão se conservar são essas R quantidades. Né? Por exemplo, PL, DPI, QC, XA, IJ, IJ. Isso aqui você vai poder chamar de JA, certo? Então, quantos desses caras tem? Tantos quantos são geradores. E quantos geradores tem? Tantos quantos foram os parâmetros que caracterizam a transformação. Tá certo? Então, aqui tem um disfarce nessa fórmula que está aqui, porque eu não estou escrevendo o delta φ, porque o delta φ está sendo deixado genérico, né? Mas, em geral, aqui não é uma única corrente que se conserva, são várias. Né? E aqui também, potencialmente também, são várias correntes. Certo? Então, a gente trabalhou o tempo inteiro com o exemplo, né, dessa simetria interna, que era a simetria mais fácil de trabalhar e tudo, né? A gente trabalhou o tempo inteiro com um exemplo sobre essa simetria interna. E hoje a gente ficou de dar exemplos sobre simetrias espaço-temporais. Certo? Que tipo de consequência nos aguarda se a gente tiver simetrias espaço-temporais? Então, vamos considerar dois tipos de simetria específicos. O primeiro é a simetria de translações e o segundo é a simetria de Lorentz. Tá certo? Vamos ver o que se conserva em função da simetria de translações. E depois, o que se conserva em função da simetria de Lorentz. Então, vamos lá. No caso das translações, né, o xi vai xi mais um epsilon no meio, né? Dessa forma, você tem que delta xi é epsilon simplesmente. Né? Todos os campos sob
supõe que se transformam como escalares, certo? A gente fez essa escolha, né, de que todos os campos sejam escalares, porque o grupo de translações ele é um grupo abeliano, um grupo onde uma translação comuta com a outra. Um grupo abeliano é um grupo onde cada transformação comuta com qualquer outra transformação. E um grupo abeliano tem sempre representações irredutíveis e unidimensionais, tá certo? Então, com exceção da representação infinito-dimensional de translações, vamos dizer, as representações irredutíveis do grupo de translações, como ele é um grupo abeliano, são unidimensionais. Então, você imagina a representação mais simples por translações, que é a escalar. Por qualquer campo, o campo vetorial, o campo de Dirac, o campo escalar, etc., então, vão se transformar como escalares por translações. Então, a proposta aqui vai ser a seguinte, né? Tem que calcular um delta phi, né? Que vai ser phi de x menos phi de x. Esse delta phi que aparece aqui é sempre definido dessa maneira, phi de x menos phi de x, ou seja, uma mudança na forma funcional do phi, tá certo? E o campo em questão, como eu disse, né, ele está sendo tomado como um campo escalar, né? Veja que eu estou botando o índice I aqui, ou seja, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser vetor, espinor, o que for, né? Então, dessa equação que está aqui, eu posso calcular o delta phi, né? Eu posso pegar o phi aí, x', escrever phi aí, x mais delta x, né? E isso aqui é o phi aí, de x mais delta x', de phi aí de x, certo? Como a diferença entre phi e phi de primeira ordem, eu tenho aqui multiplicado pelo termo infinitesimal, eu posso tirar essa linha que está aqui, né? E posso lembrar que a condição de que seja um campo escalar é que phi aí de x' seja phi de x. Então, isso seria phi de x, de modo que aí você tem o seguinte, phi menos phi, que é o delta phi, é igual a menos delta x', né? Vai ser o delta x', nesse caso as translações é isso, né? Bom, aí daí a gente pode pegar aquela fórmula que a gente deduziu na aula passada, né, e escrever assim, né? dmi de eu tenho que trocar esse índice aqui, né? Porque eu já estou usando o i, né? Isso é igual a zero, né? Mas antes de eu escrever que é igual a zero, eu vou fatorar esse epsilon daqui. Ele está dentro da derivada. Isso é um exemplo do que eu estou falando aqui, né? Ali eu tenho quantos parâmetros caracterizando a minha transformação? 4 parâmetros, tá certo? Então, como o epsilon é rígido, né? São translações rígidas, eu vou tirar esses epsilons de dentro do dmi. Então, esse primeiro eu vou tirar como menos epsilon mi mesmo, né?
segundo, né? Ele vai ensinar o oposto a esse, como eu tirei menos, eu tenho que botar um menos aqui. E eu tirei um epsilon mi. Só que um está aqui é um epsilon mi, então eu tenho que transformar o mi em mi. Né? Para isso, eu tenho que colocar o delta mi vezes o L. Isso agora é igual a zero. Né? Então, como a gente antecipou, como o epsilon é arbitrário, né? O único jeito dessa coisa aqui sempre dar zero é se isso que está aqui for zero em si próprio. Né? Então, a gente chega a uma lei de conservação desse tipo. Limite de T mili igual a zero. Né? Onde esse T mili, veja que eu estou botando o índice mi para cima, tá certo? Para definir o T mili, senão eu teria T mi, índice embaixo. Só para deixar as coisas na maneira convencional, esse cara vai ser DL, DL, IC, DMI, IC, menos, subindo o nível, transformar a delta numa eta, vezes zero. Esse objeto que está aqui, né, DMI, é chamado de tensor de energia momento. Certo? E a conservação covariante dele, né, é consequência da invariância translacional da sua teoria. Certo? Você tem uma teoria que é invariante translacional, você vai ter a conservação desse conjunto de quantidades, tensor de energia momento. Né? As quantidades que são conservadas vão ser a integral espacial das componentes zero desse tensor. Nós vamos chamar essas quantidades de PMI. Certo? Esses caras aqui são o que nós definimos como a energia do sistema e o momento do sistema. E essa vai ser uma prática, certo? Isso é uma prática geral, generalizada. O que é energia de um sistema? O que é momento de um sistema? Né? Energia é a quantidade que se conserva em consequência da invariância por translações temporais. Momento linear, né, é a quantidade que se conserva em consequência da invariância por translações espaciais da minha teoria. Então, assim, você imagina algumas questões, né, que não sei se vocês já nesse caso, você e o tchau. Certo? Mas eu estou falando também das pessoas em casa, né? Não sei se vocês já se colocaram nessas questões. Você aprende que momento é MV, né? Lá no ensino médio. Né? Momento igual a MV. Por quê? Isso é o momento de um sistema de uma partícula. Né? Aí eles te dão um sistema de duas partículas. Aí as pessoas, olha, o sistema de duas partículas, o momento é M1V1 mais M2V2. Né? Quem disse isso? Quem falou que o momento é uma quantidade aditiva? Né? Quem falou que a energia de um sistema composto é a soma das energias dos sistemas? Quem falou isso? Né? Quem definiu isso? Né? Então, essas são definições, são coisas que
são dadas para a gente como definições. Quando você tem um sistema de muitas partículas, aí o momento desse sistema de muitas partículas costuma ser colocado como a soma dos momentos das quantidades associadas com cada uma das partes do sistema. Né? A energia, soma das energias associadas às partes do sistema também. Né? Só que, da onde vem isso? Por que isso aí funciona? Por que isso aí pode ser visto desse tipo? E se eu tiver um sistema todo estranho, todo esquisito, como é que eu calculo a energia desse sistema, ou o momento desse sistema? Um sistema em que eu tenho umas coordenadas generalizadas que eu nem sei direito interpretar fisicamente, geometricamente, que coordenadas são essas. Como é que eu calculo a energia ou o momento desse sistema? Não sei se vocês todos já se perguntaram essas questões, né? Mas se vocês se perguntaram, aqui está a resposta. Né? A resposta é: o que é momento? O que é energia? Momento e energia são as quantidades que se conservam em função da invariância por translações da sua teoria, quadro de translações. E o Teorema de Noether diz mais. Ele diz quem é que são essas quantidades. Ele não fala só o que são. Ele também diz quais são, como é que você calcula essas quantidades. Está aqui a receita. Existem essas leis de conservação. Se você pegar a componente zero e integrar no espaço, você tem quantidades que são conservadas no tempo, são essas quantidades que você define como energia e momento do seu sistema. Certo? Então aqui o Teorema de Noether é um guia para você construir, por exemplo, a energia e o momento num sistema arbitrário que você tem. Né? Tudo que você precisa para usar o Teorema de Noether é que o seu sistema seja descritível por uma lagrangiana. Se eu tiver uma lagrangiana, é só fazer essa conta. Certo? Sempre gostei disso. Mas a lagrangiana também é definida pelas teorias clássicas. Também tem que saber que energia cinética é quadrado. Não. Acho que tem mais de uma aula que você não vê. Mas enfim, tranquilo, vamos lá. A gente, hoje em dia, né, quer dizer, num contexto relativístico, né, num contexto não relativista, você tem toda a razão. Né? A maneira como a gente costuma construir a lagrangiana é para que ela dê lei de Newton. Para ela dar as leis de Newton, a gente sabe que a gente tem que fazer um negócio do tipo energia cinética menos energia potencial. Né? Então, eu tenho que definir energia antes de construir a lagrangiana. Né? Aí depois, se eu construir a lagrangiana, que eu vou ver se minha definição de energia está batendo. Né? Com a história. Mas pelo menos eu tenho um cheque de consistência, né, da história. Mas no contexto relativístico, né, a lagrangiana não é montada assim. A lagrangiana é montada de modo que ela seja invariante de Lorentz. Né, ou melhor, de modo que ela seja um escalar de Lorentz. Não é invariante, um escalar. Né? Ou seja, que ela satisfaça aqui substitui o φ por L, né? Então L de x' e o L de x. Né? Isso a gente viu na aula passada. Então, quando você pede isso, você está aberto a construir a lagrangiana mais geral possível, se você estiver interessado. E a gente fez isso para o campo de Klein-Gordon e para o campo eletromagnético. Tá certo? Para o campo eletromagnético, nosso critério de construção da lagrangiana foi encontrar as equações de Maxwell, né, em forma covariante. Para o campo de Klein-Gordon, nosso critério foi encontrar a equação de Klein-Gordon. Né? Então ainda tem a equação de movimento por trás, mas o critério para construir a lagrangiana,
Não é só a equação de movimento, você também tem que ter invariância de Lorentz da Lagrangiana. Certo? Se você opta por botar um termo a mais, não linear na sua Lagrangiana, né, alguma coisa desse tipo, aí é problema seu. Você vai ter que olhar se esse termo que você está colocando respeita a simetria de Lorentz da sua teoria. E se ele produz equações de movimento, que vão ser as equações de movimento nas quais você está interessado. Mas o critério já saiu dessa história de reproduzir as leis de Newton. Agora você reproduz equações relativísticas cuja origem é muito diferente das equações das leis de Newton. Por exemplo, no caso da equação de Klein-Gordon, a origem da equação de Klein-Gordon foi a realização da relação entre energia e momento, da relação de Einstein entre energia e momento. Né? A gente imaginou que você tinha operadores que representavam energia, operadores que representavam momento no espaço de Hilbert, e pegou a relação entre energia e momento e impôs como uma relação entre operadores. Aí você encontrou a equação de Klein-Gordon, né? Meio que como você também encontrou a equação de Schrödinger. Né? Então, essa relação, né? Essa questão da construção da Lagrangiana, ela está ditada, guiada cada vez mais pelas simetrias que estão caracterizando o seu sistema, que o seu sistema obedece. Né? Essas simetrias podem ser simetrias espaço-temporais, tipo simetria de Lorentz, simetria de convações, etc. Ou podem ser também, né? Podem ser também simetrias internas. Certo? Observa que a gente colocou esse Termini no primeiro índice de tensor de energia e momento, e não no segundo. Certo? Ninguém pode garantir que Termini, né? Em princípio, eu não sei quanto é isso. Certo? Se o tensor de energia e momento fosse simétrico, né? Se ele fosse simétrico, aí eu poderia garantir que isso aqui é zero. Certo? Porque aí eu troco I por μ, nada acontece, e eu volto nessa equação que está aqui. Né? A gente não sabe que ele é simétrico. Mas, em princípio, nessa construção que está aparecendo aqui, o tensor de energia e momento não é necessariamente simétrico. Certo? Lá na gravitação, tem uma prescrição para construir o tensor de energia e momento, onde ele aparece necessariamente, que são as equações de Einstein, né? De fato, né? As equações de Einstein envolvem o tensor de energia e momento. Né? Essa é uma informação que é só para quem estudou a relatividade geral. Algumas pessoas nessa turma não estudaram. Né? Mas as equações de Einstein, elas são Gemini, que é o tensor de Einstein, igual a K vezes Temini. Né? Isso sugere que se as equações de Einstein são obtidas de um princípio variacional, onde os graus de liberdade são representados pela métrica Gemini, né? O acoplamento do tensor de energia e momento tem que ser direto com o Gemini. Você tem que ter um termo na Lagrangiana no campo gravitacional, que é Gemini-Temini. Mas Gemini é um tensor simétrico, por excelência, tá certo? E se você tem Gemini-Temini, Temini tem que ser simétrico também, tá certo? A parte antissimétrica não acopla com o campo gravitacional, né? Ou, dito de outra maneira, a parte antissimétrica do tensor de energia e momento efetivamente não existe, né? Porque só existem as coisas que acoplam com o campo gravitacional. Tudo, energia, momento, né? Massa, etc. e tal, tudo isso tem que acoplar com o campo gravitacional. Senão não existe. Né? Frase do Nelson, né? Auto-atribuída do Nelson,
sei se essa frase é do Nelson mesmo, Nelson diz que é, jura que é. Né? Se a frase é do Nelson, parabéns para o Nelson. É uma frase sensacional. Cai, logo existe. Né? Enfim, isso mostra que, de fato, a gente deveria se mover para propor um tensor de energia momento que fosse sempre simétrico. E a gente vai falar sobre isso mais adiante. Sobre como fazer com que o tensor de energia momento que a gente obtém assim seja substituído por outro que é completamente equivalente a ele do ponto de vista físico e é simétrico. Certo? Isso de conservar o componente zero é uma escolha, né? Isso de quê? Da conservação da componente zero é uma escolha nossa. Não. Isso é uma consequência. Porque para mim a gente poderia integrar em qualquer três, tipo assim, pegar tempo, duas dimensões de espaço e conservar, né, na quarta que a gente não escolheu. Não, isso daqui, ó, dependendo igual a zero, se segue e você integrar apenas sobre o espaço. Sim. Eu sempre achei que fosse arbitrário. Não, de fato, provavelmente tem uma maneira de você pegar e integrar sobre uma superfície de simultaneidade, né, genérica. Uma coisa assim. Eu escolho três, deixo uma de fora e essa de fora vai se conservar. Algo assim. Eu sei sempre que é possível que tenha isso, né? Mas se tem um pouco mais elaborado para falar. Dessa maneira mais direta. E vamos lembrar aqui que essa questão ela é muito relevante, mas é mais relevante quando você está na relatividade geral. Na relatividade especial não tem grandes diferenças, né, para isso. Deixa eu só reproduzir essa equação que está aqui, né, que a gente vai trabalhar ela. Agora um segundo exemplo, né, que é justamente o exemplo das transformações de Lorentz. Né? Então, transformações de Lorentz infinitesimais vão ser assim: x' igual a x' mais ômega de x', certo? Onde esse ômega, né, é simétrico, necessariamente. Isso a gente viu quando a gente analisou as transformações de Lorentz infinitesimais. Quando a gente pensava que a transformação diferia da identidade infinitesimalmente, a gente intuía que isso aí era uma transformação de Lorentz e a consequência era que o ômega tinha que ser simétrico. Né? Então, o nosso delta xi, nesse caso, ele é ômega de x. Né? Como é que são os campos? Filinha aí de x', né? Esses caras, em princípio, a gente vai impor que eles carreguem uma representação do grupo de Lorentz. Tá certo? Se a x' fosse lambda x, seria um BJ de lambda. Tá certo? Como a transformação infinitesimal, eu estou indicando a transformação pelo ômega direto. Né? Mas é interessante, né, colocar assim.
só você fazer duas transformações dessas em sequência, imaginar que você tem simetria de Lorentz, tá certo? Então você faz duas transformações no seu campo, você tem que obter um campo tão bom quanto o anterior, para representar seus graus de liberdade. Então, isso vai impor que D de lambda 1 vezes D de lambda 2 seja igual a D de lambda 1 lambda 2. Ou seja, isso vai impor que esse D que está aparecendo aqui seja uma representação do grupo de Lorentz. Que representação é? Deixa para um momento específico. Né? Você foi para tratar disso. Né? Então, como o nosso lambda é igual a delta mais ômega, né? Então, daí é que eu tenho que tirar o meu filhinho, o meu delta phi, tá certo? Que é a mudança na forma funcional. Né? Então, se eu pegar agora o filhinho aí, x', que é x, mais delta x, mais uma vez, o filhinho aí de x, mais delta x', de x. De novo aquela coisa do linha que a gente pode tirar para a primeira ordem. Né? E o delta x' aqui vai ser ômega x' então esse é o filhinho de x'. Só que o filhinho de x' não é mais o φ de x, ele é dij de lambda, ou dj de ômega, φ de x. Né? Esse dij de ômega, né? Ele é delta ij mais, né? Meio de ômega mi, x mi, ij, certo? Identidade mais parâmetro vezes gerador. Os parâmetros são indexados pelos dois índices, mi e mi. Então, os geradores também vão ser indexados exatamente pelos dois índices. Esse cara é antissimétrico, esse cara vai ser antissimétrico em mi e mi também. E ele vai representar uma matriz no espaço d-dimensional aonde o campo está definido. Você tem φ1, φ2, φ3, φd. Né? Então essa é uma matriz d por d que representa os geradores do grupo de Lorentz nesse espaço d-dimensional. Certo? Então esse vai ser o dij de ômega. Né? Daí que o nosso delta φ, né? O filhinho é isso, tá? Mas ele também, por outro lado, ele é delta ij mais um meio ômega de mi, x mi, ij. Certo? Então agora você olha para essas duas linhas. Né? Filhinha de x é igual a
porque o ômega mini é antissimétrico e isso aqui não é nem simétrico nem antissimétrico. Então eu tenho que fazer uma antissimetrização aqui. Fazendo essa antissimetrização, você vai virar 1 meio de ômega mini x mi dmi menos x mi dmi. Né? Se eu quiser, eu posso trocar esses índices, né, e botar um mais aqui. Então, o nosso delta de x ele vai ficar 1 meio de ômega mini delta J porque estava φ, né? E aqui está φJ. Então, se eu tenho que botar φJ em evidência, eu preciso de um delta J ali. Né? Você observa que aqui é como se fosse o seguinte: você tem um operador no espaço funcional, tá certo? Vezes a identidade no espaço bidimensional. E depois a identidade do espaço funcional e um operador no espaço bidimensional. Essa é exatamente a estrutura que aparece quando você tem um produto tensorial. Você está falando que essa estrutura do campo que está aqui é uma estrutura tipo de produto tensorial. E ao mesmo tempo engloba as características de transformação no espaço-tempo e reproduz as características de transformação dentro de um certo espaço interno também. Mas isso a gente não vai explorar mais, eu só quero chamar a atenção de que essa forma é tremendamente esperada, certo? Bom, olha só, então eu tenho ΔΦ, eu tenho ΔX, nada me falta para calcular essa quantidade agora, né? Preciso dessas duas quantidades para fazer a conta que eu preciso. Então, eu tenho DI, C, abre parênteses, delta φ, meio, vamos chamar de ômega com sigma, porque Mi já está ocupado, Mi, em princípio, também vai estar bem ocupado, ômega com sigma. Isso é igual a zero. Essas chaves fecham isso. Essa chave fecha essa. Não, tem razão. Essa chave fecha essa. Isso aí. É isso aí. Então isso aí é igual a zero. Né? E agora eu tenho esses parâmetros ômega, que são os parâmetros da transformação. São 6 parâmetros. Né? Então a matriz antissimétrica 4x4 tem 6
componentes independentes. Então são 6 parâmetros, eu espero ter 6 quantidades conservadas. Certo? Vamos ver se é isso mesmo no final. Então vou colocar em evidência o ômega meio de ômega no signo. Eu vou ficar com o seguinte, gente, vou ômega mini, que está aparecendo aí, né? Eu posso chamar de ômega mi signo, tá certo? E esse mi, portanto, para eu colocar em evidência, eu tenho que transformar em rho. Então eu preciso de uma delta, né? Então eu vou ter delta mi rho x signo, tá certo? Só que essa quantidade aqui não é simétrica nem antissimétrica em rho e signo. E ele vai estar contraindo com um cara que é ômega rho signo, que é antissimétrico em rho e signo. Então eu preciso antissimetrizar esse cara. Vou pegar um meio, que já está em evidência. Isso aqui é o signo x rho. Certo? Agora eu observo o seguinte, que eu tenho algumas coisas aqui que reproduzem o tensor de energia momento. Né? Vou pegar esse termo, por exemplo, com esse termo que está aqui. Certo? A gente vai ver, por exemplo, meio do ômega possível medir x rho PL PDI C D5 C menos delta mi signo vezes zero. Certo? Sinal de menos, delta mi signo, x rho está aqui, certo? Então, x rho apareceu nessa história e eu vou ter x signo agora, que é esse termo, né? C, B rho, C, menos delta mi rho vezes L. Isso é esse termo que está aqui. Certo? Estou pegando esse e agora esse vezes o L. Certo? Por que eu fiz isso? Porque está aparecendo aqui exatamente o tensor de energia momento. Certo? Quem está sobrando? Está sobrando esse termo aqui. Né? Meio, né? PL, PDI, IC, XI, X, possível, IJ, IJC.
tem dentro aqui da derivada, tem índice mi que está contraindo, tem índice rho, tem índice sigma. Né? Esse m mi rho sigma, ele vai ser x rho p sigma menos x sigma p mi rho mais PL PDB phi C X rho sigma PJ PJ sigma. Certo? Aqui eu também tenho um tensor com 3 índices, ó, mi, rho, sigma. Né? Isso aqui é o que a gente costuma chamar de parte orbital, né? Rho, sigma, mais parte de spin, um tensor de momento angular. Certo? Então, isso aqui tem uma cara, né, de, entre aspas, produto vetorial, x vetor p, né? Certo? Só que é quadridimensional, não é só p que aparece aqui, aparece p e e, né? Certo? X vezes t menos x vezes t, né? Parece um produto vetorial. E esse pedaço aqui envolve essas características internas do campo, ou seja, a representação do grupo de Lorentz que ele carrega, certo? Essa representação do grupo de Lorentz é importantíssima para decidir que tipo de partículas, qual é o spin das partículas que são descritas pelo campo. Mas isso a gente não vê nesse curso. Era um curso de métodos teóricos, né? É importantíssimo para decidir isso. Qual é o tipo de, qual é o spin das partículas que a gente carrega. Então esse pedaço aqui está fazendo esse papel, está dizendo a contribuição do spin para o tal do momento angular. E a definição, né, das quantidades que se conservam perante transformações de Lorentz, quantidades que se conservam perante transformações de Lorentz são, devido às transformações de Lorentz, em função do teorema de Noether, são chamadas de momento angular. Certo? Isso do ponto de vista quadridimensional. Né? A gente pode definir, por exemplo, a integral mais uma vez a componente zero desse objeto, zero, sigma, né? Se quiser pode chamar isso de sigma, pode usar a mesma letra sem problema, porque um tem 3 índices e o outro tem 2. Né? E fica claro, DDP, G sigma, igual a zero. Esse tensor que está aqui é o tensor de momento angular associado ao sistema. Então, nesse caso, um sistema com invariância de Lorentz. Né? Se você for lá para a mecânica quântica não relativista, né, você pode definir momento angular como sendo um conjunto de quantidades que se conserva via teorema de Noether para uma teoria invariante por rotações. Se tem uma teoria invariante por rotações, você vai ter conservação do momento angular. O teorema de Noether te diz exatamente quem é o momento angular. Quem tem que ser. Certo? Por exemplo, quando a gente coloca bullshit. Não, aí é outra história. Né? Aí é justamente a generalização quadridimensional da história. Né? Você tem componentes, né, mistas, né? Tempo e espaço, né, na história. É mais enrolado, mas a origem é mais ou menos a mesma.
certo? Mas esse estudo intrínseco do S, ele vem da representação dos campos. Isso. Representação do grupo de Lorentz que o campo carrega. Está bem claro isso, é como você disse. Né? Você escolheu o seu campo para carregar essa representação. Certo? Consequência. No tensor de momento angular, vai haver uma contribuição que lembra essa representação, que está definida pela representação que você está usando, que é a contribuição do espinho. Certo? Isso tem que ser honesto e dizer, não dá para ver, né, com o conteúdo que nós fizemos aqui até agora. Se você precisa da teoria quântica, né, para ver isso. Mas, vamos dizer, eu estou antecipando uma interpretação que esses caras têm. Beleza. Vamos completar essa sessão, né, com algumas observações de caráter mais ou menos geral, né, que a gente pode fazer tanto sobre o tensor de energia-momento quanto sobre outras questões. Observações. Né? A primeira delas é a seguinte: se você tem uma corrente que tem quadridivergência nula, certo? Que é o caso aí do teorema de Leder, a gente fornece correntes com quadridivergências nulas. Né? Se você tem uma corrente com quadridivergência nula, você sempre pode definir uma outra que satisfaz direitinho dmi de j' mi igual a zero, também é conservado, covariantemente conservado, e que gera a mesma carga que a corrente anterior. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: do J' eu posso construir um J'I, tá certo? Que vai ser um J'I mais um delta J'I, tá certo? Tal que dmi de J'I é igual a zero. E integral d3x do J0 é igual a integral d3x do J'0. Então ele gera a mesma carga conservada, que são covariantemente conservados do mesmo jeito. Certo? Você pode escolher qual que é mais interessante para você. Certo? Tem uma certa ambiguidade, né, na construção dessas correntes. Certo? Claro que o J'I não é igual ao J, né? Mas ambos são conservados covariantemente e ambos geram a mesma carga conservada. Esse é o ponto. Né? Para a gente ver isso, eu vou propor para vocês o seguinte: o delta J'I seja escrito dessa forma, como sendo d-rho de um K-rho-mi. Esse K é um cara que eu vou supor que é antissimétrico. Então, o delta J'I, a quantidade que eu vou somar para a corrente, né, é uma quadridivergência de um tensor antissimétrico. Certo? Então, o que acontece aqui? Se eu calcular dmi desse delta J'I, né,
isso vai dar Beni, Berro, do Carro-Mi. E como o Carro-Mi, por hipótese, é antissimétrico, isso daqui é simétrico, o resultado disso aqui é zero. Certo? Então, se eu somar no JMI um cara que a divergência do tensor é simétrica, eu não extrago a conservação covariante do JMI. O JMI ali vai ser conservado também. Se eu calcular agora a integral de dx do JMI é zero, né? Isso vai ser a integral de dx do J0 mais a integral de dx do delta J0. Né? Vai ser integral de dx do J0 mais integral de dx de PI de KI0. Certo? Delta J derrou Carro-Mi. Se você já botou esse cara como sendo zero e ele sendo simétrico, a componente 0, 0 é zero. Então, vai sobrar só a divergência espacial. Essa divergência espacial, né, você pode colocar como integral de superfície, né, ds de KI0 MI, né, onde MI é o vetor normal. Né. Tomando condições de fronteira triviais para os campos, quando ele 5 a 0 no infinito, né, o resultado aqui isso vai para zero e você tem as cargas coincidindo, certo? Então, essa ambiguidade na corrente, né, isso é para corrente conservada em geral. Essa ambiguidade pode ser usada para você definir um tensor de energia e momento simétrico. Você matar a parte antissimétrica do tensor de energia e momento. Justamente. Né? Para isso você observa o seguinte. Né? Para observar esse negócio, né? Você observa o seguinte. Se você pegar o DMI, o MI, o signo, isso é DMI, x rho, signo, menos x derivo mais DI do SI consigo. Né? Aí esse DMI do T, x rho, vai dar um delta ρ, né? Delta ρ, se eu usar com T, vai dar um T rho signo, né? T rho signo menos DMI do TI signo, que é zero. Estou supondo que existe invariância translacional também na minha teoria. Certo? Então, com o tensor de energia momento é covariantemente conservado também. Então tem as duas coisas, invariância Lorentz e invariância translacional. DMI de x rho vai transformar esse índice em rho e x rho DMI de TI vai dar zero. A mesma coisa que vai aparecer aqui vai transformar esse índice em signo. Certo? Vai estar DI de SI rho signo. Né? Então, se eu lembrar que isso daqui é zero, por causa da conservação desse tensor que está aqui, o que eu tirei aqui foi uma informação sobre a parte antissimétrica do tensor de energia-momento. Eu tenho que ver o seguinte, que ele só é antissimétrico se tiver spin, né? Se tiver o tensor de spin na história. O tensor de spin sempre vai ter se você carregar uma representação não trivial do grupo de Lorentz. Né? Então, a parte de spin vai ser responsável pela antissimetria do tensor de energia-momento. Certo?
mostrar o seguinte. Você define um tensor modificado por tio menino igual a T menino menos 1 meio de P alfa G alfa menino primeiro com G alfa menino sendo S mi alfa mi menos S alfa mi mais menos S mi alfa, certo? Então esse aqui é o tensor de spin. Com o tensor de spin você constrói um tensor que é completamente antissimétrico, é totalmente antissimétrico. Veja que não é o caso do tensor de spin. O tensor de spin ele é antissimétrico em Rho-sigma. Ele não é antissimétrico em Mi também. A ambiguidade a qual nós referíamos tinha que ser um cara que era completamente antissimétrico. Certo? Então, você, a partir do tensor de spin, você antissimetriza o tensor de spin completamente, constrói um cara completamente antissimétrico. Acrescenta a divergência desse tensor com o T-menino, né? Dessa forma aqui, né? Então você vai ter A T T igual a zero, B T igual a T. Isso é consequência do que nós já fizemos antes, né? C T tio em I igual a T tio em I. Mesmo que seu tensor de energia momento não seja antissimétrico de partido, não seja simétrico de partido, se você construir o T tio em I dessa maneira, você chega num tensor de energia momento simétrico. Chega compensando justamente a parte do spin do seu tensor de energia momento. Certo? É claro que lá na gravitação as coisas elas são muito mais simples, né? Difícil é aprender gravitação. Calcular o tensor de energia momento simétrica é super simples. Simplesmente pega a ação e faz a derivada da ação em relação a Gemini. Né? O resultado que você vai encontrar já é o tensor de energia-momento simétrico. Tá certo? Porque o acoplamento é direto com o Gemini. O problema desse tensor é direto com o Gemini. Porque é estranho para mim eu ter um tensor arbitrário. Está em que? Porque o tensor em si é arbitrário. Posso somar e diminuir coisas. Mas eles carregam informação. Não tem nenhum impacto nisso. Tem impacto, sim. Inclusive impacto físico. Tem um amigo que publicou há uns 5 anos, mais ou menos, um trabalho propondo interpretações físicas diferentes para tensores relacionados por essa ambiguidade. Agora, do ponto de vista das leis de conservação, por isso simplesmente, não tem impacto nenhum. Se o teu ângulo é as leis de conservação, não tem impacto nenhum. Nem nas equações de movimento vai afetar. Entendi. As equações de movimento não vão mudar. Não vão mudar.
Porque há implicações físicas em você usar um tipo de tensor ou outro tipo de tensor. Você tem que ter bem claro quais os critérios físicos que vão te levar a usar um tipo de tensor ou outro tipo. Na gravitação, por exemplo, não tem papo. Você tem que partir do tensor cinético. Justamente por isso, porque o acoplamento com a métrica só vai envolver a parte cinética desse tensor. Beleza. Essa foi a observação 1, e a gente tem uma observação 2, né? É a seguinte, vamos voltar, né? Como digo de vez em quando, o nome do curso é eletromagnetismo, então de vez em quando tem que voltar para eletromagnetismo. Né? Vamos voltar lá para o eletromagnetismo na presença de fontes, né? Então, se você tiver uma fonte, o que é uma fonte? Né? O que é uma fonte? É uma corrente externa. Você que disse quem é essa corrente. Lembra daquela corrente do dipolo? Né? Eu que falei ali, ó, isso aqui é a corrente do dipolo. Né? Se eu coloco uma corrente de dipolo, por exemplo, uma densidade de carga e densidade de corrente de dipolo, né? O que eu fiz essencialmente? Eu quebrei a invariância espaço-temporal. Tem um ponto do espaço-tempo ali na origem em que já tem alguma coisa ali que torna aquele ponto especial. Então eu não tenho a expectativa de que o tensor de energia momento vai se conservar numa situação dessa. Se eu colocar uma fonte externa, o tensor de energia momento não se conserva. Mesmo assim, eu posso identificar a razão pela qual o tensor de energia momento não se conserva, usando as equações de movimento. E encontrar a generalização relativística daquelas leis de conservação que a gente tinha visto antes. Tá certo? Conservação de energia mecânica, conservação de momento no campo, essas coisas todas. Né? Então, vamos dar uma olhada nisso. Né? Então, vamos pensar, vou fazer esse tipo de análise para o tensor de energia momento, né? Em geral, supondo que exista uma dependência explícita no espaço-tempo dentro da Lagrangiana. Nossa Lagrangiana é função dos campos e das derivadas dos campos. Mas isso implica uma dependência implícita, né, no tempo e no espaço. Só depois que eu resolver as equações de movimento é que eu sei qual é a dependência do campo, no espaço e no tempo, e vou saber essa dependência do Lagrangiano. Então essa é chamada dependência implícita. Por outro lado, o caso lá do eletromagnetismo me diz que pode haver uma dependência explícita, ou seja, eu coloco uma corrente dentro do Lagrangiano e isso está me dando uma dependência explícita no espaço-tempo, né? No ponto de espaço-tempo. E aí eu não tenho mais a expectativa de que o tensor de energia momento se conserve, certo? Então, no meu Lagrangiano, eu tenho dois tipos agora de dependência: dependência implícita, através dos campos e suas derivadas, e a dependência explícita, através do termo extra que eu coloquei lá, certo? Dependente do espaço-tempo. Vamos calcular o dmi do dmi dentro desse contexto. Então, vou mostrar que não é zero. Né? Esse aqui é o dmi. O dmi eu tinha definido dessa maneira para a teoria invariante translacional. Então, definir para uma teoria invariante translacional, mas isso significa o seguinte: está definido, teria isso. Essa é a coisa que se conserva quando tem invariância translacional. Quando não tem, essa coisa continua sendo definida como tensor de energia momento, só que ele não se conserva. Então, a
aplicando aqui, né, você vai ter DMI, DL, DMI, FIC, DMI, FIC, mais DL, DMI, FIC, DMI, FIC, menos DMI do L. Então, DMI é a DMI, tá certo? Essa derivada do lagrangiano, né, ela tem dois termos agora possíveis. Ela está perguntando qual é a dependência total em x do lagrangiano. Então, ela tem a dependência em x através dos campos e dos seus derivados e tem a dependência explícita. Né? Então, isso vai dar a mesma coisa que eu tinha aqui em cima, né, menos DL, DMI, FIC, DMI, FIC, né? A derivada do L em relação ao DMI, FIC, vezes a derivada do DMI, FIC, tá certo? Menos a derivada do L em relação ao próprio FIC, DMI, FIC. E ainda está faltando a derivada do L, que eu vou chamar de explícita, que vai incidir apenas sobre o termo que depende explicitamente de x. Tá certo? Então, essa é a derivada total que eu vou ter aqui na história. Né? Não é o contrário, o DMI está em cima, e embaixo. e o DMI está embaixo. Aqui o DMI está certo. Peraí. Então, esses dois termos aqui, esse com esse, né, cancelam. Esse termo com esse termo me dão exatamente as equações de Euler-Lagrange, que eu estou supondo que o φ C satisfaz. Então, tanto esse com esse cancelam com os termos anteriores que estavam lá em cima. Então, o resultado disso daqui é pura e simplesmente DMI do L explícito menos. Então, o tensor de energia-momento não vai se conservar se você tiver uma dependência explícita em x dentro do lagrangiano. E a forma como ele não se conserva é exatamente através da derivada dessa coisa explícita. Certo? Lá na Lagrangiana de Maxwell, né, ela é um bocado de coisa, né, menos um quarto. Menos JMI a mi, certo? E se JMI é a corrente externa que eu tenho colocado. Né? Então, essa derivada do L explícita, nesse caso, ela vai ser simplesmente menos a mi DI JMI. Certo? De modo que, para a Lagrangiana de Maxwell, o que eu tenho vai ser DMI
igual a mi dmi de jmi. Certo? Essa é a versão relativista daquela equação que a gente observou lá nos capítulos iniciais aqui do curso, né? A gente procurou desenvolver o conceito de momento do campo eletromagnético, de energia do campo eletromagnético, inclusive de momento angular do campo eletromagnético, né? Se a gente abrir essa equação em componentes, a gente vai encontrar exatamente aquela equação anterior que estava lá. Certo? Bom, eu acho que está de bom tamanho por hoje, né? Quer dizer, a gente tem matéria nova para começar. Como a gente tem pouca frequência hoje, a gente simplesmente termina a matéria velha e deixa para a gente começar a matéria nova na aula que vem, certo? Quinta-feira. Bom?